Cenoura Abravanel, ou popularmente conhecido como Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Lapa, região central da cidade do Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto Abravanel e Rebeca Caro, eram judeus sefarditas. Alberto nasceu em Tessalônica, hoje parte da Grécia, e Rebeca em Esmirna, hoje parte da Turquia. Ambos eram súditos do Império Otomano. Quando tinha 11 anos, Silvio Santos tinha o hábito de frequentar os cinemas de graça com seu irmão Léo, com quem tinha uma relação próxima. Seus cinemas favoritos eram o Capitólio, o Rex, o Odeon e o Vitória, todos localizados no bairro da Cinelândia. O dinheiro que economizava ao não gastar com ingressos era utilizado na compra de balas e figurinhas para sua coleção. Em sua obra A Fantástica História de Silvio Santos, escrita por Arlindo Silva, Silvio relata as emoções vividas em sua adolescência. Uma das histórias marcantes é quando, em uma manhã, Silvio acordou com sintomas de gripe, e sua mãe não permitiu que ele e seu irmão fossem ao cinema. Ele ficou muito chateado e pediu insistentemente para ir, porém, sua mãe não cedeu. Mais tarde, naquele mesmo dia, o cinema pegou fogo, resultando em várias pessoas feridas. Essa experiência deixou uma marca profunda em Silvio. A mãe de Cenoura foi quem o apelidou de Silvio. O sobrenome artístico surgiu quando ele foi participar do programa de calouros comandado pelo apresentador Jorge Cury e o produtor Mário Ramos. Quando participou de um programa de calouros, um produtor perguntou seu nome, e ele respondeu Silvio Santos. Ele escolheu esse nome porque era como sua mãe o chamava e adicionou Santos porque, segundo ele, os santos ajudam. Em 1946, durante as eleições, aos 16 anos, Silvio Santos teve a ideia de vender capas de plástico para títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Observando um vendedor, descobriu onde conseguir o material para iniciar seu próprio negócio. Sua estratégia era dizer às pessoas que aquela seria sua última capa disponível. A tática funcionou, e assim Silvio teve sua primeira experiência como camelô. O jovem carioca não negligenciou seus estudos e se formou em contabilidade na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante, localizada no Largo do Machado. Além das capas de plástico para documentos, Silvio também vendia canetas nas ruas. Ele agia com astúcia, trabalhando apenas nos horários em que os guardas de rua estavam em seu intervalo de almoço, evitando assim ser repreendido. O certa vez diretor de fiscalização da Prefeitura do Rio abordou Silvio Santos para impedir que continuasse vendendo na rua. No entanto, ao perceber seu talento e seu empenho nos estudos, sugeriu que participasse de um concurso para locutores na Rádio Guanabara, no qual Silvio Santos passou em primeiro lugar no concurso para locutores na Rádio Guanabara, superando nomes como Chico Anísio. No entanto, ele logo voltou a trabalhar como ambulante, onde conseguia faturar mais. Seu tempo de trabalho nas ruas era limitado a 45 minutos, já que vendia apenas durante o horário de almoço dos guardas. Então, o jovem aproveitava o restante do seu tempo para frequentar os auditórios de programas de rádio. Lá, ele observava atentamente a forma de se comunicar de grandes nomes da época, como César de Alencar e Heber de Boscoli, absorvendo suas técnicas e estilo para aprimorar sua própria habilidade de comunicação. A maneira como César se comunicava e interagia com o público foi muito bem assimilada por Silvio. Anos depois, em seus programas de TV, Silvio Santos apresentou características inspiradas nos animadores de sua época, criando uma conexão única com sua audiência e consolidando-se como um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Aos 18 anos, Silvio Santos foi convocado pelo Exército e passou a servir na escola de paraquedistas, chegando a realizar alguns saltos. No entanto, como a carreira de camelô era incompatível com a de militar, ele voltou a trabalhar como locutor em uma rádio de Niterói nos dias de folga, buscando uma renda extra. Essa determinação e capacidade de adaptação foram características marcantes em sua trajetória. Para ir trabalhar em Niterói, Silvio Santos pegava diariamente a barca que cruzava a Baía de Guanabara. Em uma dessas viagens, teve a brilhante ideia de montar um serviço de alto-falantes no transporte, que até então era silencioso. Entre uma música e outra, ele fazia propagandas de alguns produtos. O sucesso foi tão grande que algumas barcas passaram a contar com um bar e um bingo. Ao comprar uma bebida ou refrigerante,
o passageiro ganhava uma cartela de bingo para concorrer a prêmios como jarras e quadros. A iniciativa, é claro, foi de Silvio. Sua criatividade e visão empreendedora sempre estiveram presentes em seus projetos. No livro de Arlindo Silva, o apresentador de TV conta que nesse momento ele deixou de lado o espírito de camelô e começou a explorar seu lado empreendedor e de negócios. Essa experiência foi crucial para moldar sua mentalidade empresarial e abrir caminho para seus futuros empreendimentos. Com o sucesso do sistema de barcas, Silvio tornou-se o principal cliente da Antártica na venda de refrigerantes e cervejas. Essa parceria o aproximou de um dos diretores da empresa, estabelecendo uma amizade. Quando a barca precisou de reparos, Silvio recebeu um convite para ir a São Paulo. Lá, conseguiu uma vaga na Rádio Nacional de São Paulo e continuou sua carreira como empresário, lançando uma revista chamada Brincadeiras para Você. Além disso, criou uma caravana para se apresentar aos sábados e domingos em circos e clubes, ao lado de outros artistas. Essa caravana ganhou o nome de Caravana do Peru que Fala, apelido dado por seu amigo Manuel de Nóbrega, que costumava fazer brincadeiras com Silvio em seu programa de rádio, deixando-o envergonhado. Em 1958, Silvio também participou de alguns teledramas na TV paulista, marcando sua entrada no mundo da televisão. O talento para os negócios abriu as portas para o empreendimento que transformaria Silvio em bilionário. Em 1958, seu amigo e também radialista Manuel da Nóbrega estava com dificuldades para administrar uma empresa de venda de brinquedos a prazo. O Baú da Felicidade era um sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano e recebia os produtos na época do Natal. Nóbrega havia vendido muitos carnês, mas estava com dificuldade para entregar as mercadorias, então pediu a ajuda de Silvio para resolver a situação antes de fechar a empresa. Silvio viu no Baú da Felicidade uma grande oportunidade e assumiu o controle total da empresa. Era o início do que em 1962 viria a se tornar o Grupo Silvio Santos. Curiosamente, o final da década de 1970, Carlos Alberto de Nóbrega, filho de Manuel de Nóbrega, acusou Silvio Santos de roubo. Carlos Alberto deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes na qual acusou Silvio de tê-lo roubado. Ele dizia que tinha direito a 10% das ações do Baú da Felicidade. Ele me roubou 10%. Isso é uma safadeza, uma crueldade. Ele é um canalha, um ladrão, um safado. Nunca mais falei com ele. Só no enterro do meu pai e na morte da mulher dele. Essa é a história do Silvio Santos. Anos mais tarde, em 1987, ele se reconciliou e admitiu que estava errado a respeito de Silvio Santos. Hoje, como é que é essa relação de vocês? Vocês conseguiram se encontrar? Porque eu sei que é difícil. Nós tivemos um desentendimento, porque primeiro que ele estava deslumbrado pelo sucesso extraordinário que ele estava fazendo, pelo dinheiro que ele estava ganhando, pelo poder, que poder é pior que o dinheiro, tá certo? E eu tinha perdido meu pai e minha mãe com câncer, filho único, com 40 anos de idade. Eu estava totalmente desequilibrado e eu era um cara estourado. E eu briguei com ele. Depois eu fui ver que eu estava errado, porque me envenenaram. E eu estava totalmente desequilibrado. Fiquei 11 anos sem falar com o Silvio. Eu morria de saudade, porque nós éramos muito amigos, muito amigos. Porque ele me falou umas coisas que doeram. Eu também falei coisas que doeram também. Na raiva, a gente acaba soltando. Na raiva. Que eu briguei com ele. Ele não brigou comigo, eu briguei com ele. No mesmo ano foi contratado por Silvio para apresentar Praça é Nossa. O sequestro de Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, ocorreu em 21 de agosto de 2001, na porta da própria casa, no Jardim Morumbi, em São Paulo. Após alguns dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia foi libertada. No entanto, o sequestrador Fernando Dutra Pinto, durante a perseguição policial, acabou matando a tiros 2 policiais. Posteriormente, sem ter para onde ir, Dutra Pinto invadiu a casa de Silvio Santos em 30 de agosto, enquanto o apresentador estava na sala de ginástica fazendo exercícios, o que facilitou o sequestro de Silvio e toda sua família como reféns. Silvio conseguiu convencer o sequestrador a libertar rapidamente as outras pessoas da família, permanecendo em cativeiro em sua própria casa durante 7 horas.
Fernando se entregou somente com a chegada do governador Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade do criminoso. Algum tempo depois, em 2 de janeiro de 2002, Fernando Dutra Pinto morreu em consequência de uma infecção generalizada causada por um corte profundo nas costas. Há indícios de que a morte do detento tenha sido resultado de maus tratos e negligência médica. O incidente foi um dos momentos mais marcantes na vida de Silvio Santos e sua família, gerando grande comoção e preocupação pública. O primeiro casamento de Silvio Santos foi com Maria Aparecida Vieira Bravanel, conhecida como Cidinha, em 15 de março de 1962. Ela nasceu em São Paulo, em 1938, e o casal se conheceu na Rádio Nacional. Da união nasceram as 2 filhas mais velhas, Cíntia e Silvia. Infelizmente, Cidinha faleceu aos 38 anos, vítima de um câncer no aparelho digestivo, em 1977. O segundo casamento ocorreu em 20 de fevereiro de 1981, com Iris Pássaro Abravanel. Iris trabalhava no Baú da Felicidade. O casal teve 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. O programa Silvio Santos recebeu em 1993 o título de programa mais duradouro do mundo pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Na época, o programa completava 31 anos. O Teleton foi ao ar pela primeira vez em 1998 no SBT e é um programa da campanha realizada pela ONG AACD, que tem como tema solidariedade à pessoa com deficiência física. Na época, a madrinha e apresentadora era Hebe Camargo. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Silvio se dedicou especialmente à consolidação e expansão do SBT, mas nos anos 2000 voltou a se aventurar em novas áreas. Em 2006, fundou a Jequiti Cosméticos. Em 2007, inaugurou o Hotel Sofitel Jequitimar Guarujá. Essa diversificação de negócios demonstra o constante empreendedorismo e visão estratégica de Silvio Santos ao longo de sua carreira. Após 5 décadas de prosperidade, o grupo Silvio Santos enfrentou uma situação delicada no início desta década. No final de 2010, foi descoberto um rombo de 4,3 bilhões de reais no Banco Pan-Americano, levando o empresário a cogitar a venda de todo o seu império e até mesmo a considerar mudar-se para os Estados Unidos. No entanto, Silvio Santos decidiu empenhar várias de suas empresas para quitar a dívida e concentrou suas esperanças na Jequiti, que vinha crescendo cerca de 20% ao ano, o dobro da taxa registrada pelo setor de cosméticos. 4 anos após a crise, o grupo Silvio Santos segue firme, graças ao talento para os negócios de seu proprietário. Em 2013, o grupo faturou 5,9 bilhões de dólares, registrando um lucro de 800 milhões de dólares. Essa capacidade de recuperação demonstra a resiliência e a habilidade de gestão de Silvio Santos diante de desafios empresariais significativos. Silvio Santos possui 6 filhas, fruto de seus 2 casamentos. Cíntia Bravanel, filha de Silvio Santos com Cidinha, é conhecida como a filha número 1 e atua como diretora de teatro. Ela é mãe do ator Tiago Abravanel. Silvia Bravanel, também filha de Silvio Santos com Cidinha, é apresentadora de TV e começou a comandar o programa infantil Bom Dia e Cia, no SBT, em 2015. Daniela Beiruti, primeira filha de Silvio Santos com Iris, trabalha como diretora de arte no SBT. Patrícia Bravanel, segunda filha de Silvio Santos com Iris, é apresentadora de TV, uma das filhas mais conhecidas de Silvio. Rebeca Bravanel, terceira filha de Silvio Santos com Iris, é formada em cinema e já apresentou Roda Roda Jequiti. Renata Bravanel, quarta filha de Silvio Santos com Iris e sua filha mais nova, ocupa cargo de destaque no grupo Silvio Santos. Curiosidades sobre Silvio Santos. Silvio Santos é descendente de Isaac Abravanel, reconhecido por seus estudos da Bíblia e contribuições para a economia de Portugal. Em 2001, a Escola de Samba Tradição homenageou Silvio Santos no Carnaval do Rio de Janeiro, com carros alegóricos tematizando seus grandes sucessos. O empresário é alérgico a perfumes, levando sua empresa de cosméticos a criar produtos exclusivos para pessoas alérgicas. Silvio já comandou mais de 100 programas diferentes ao longo de sua carreira. A marchinha Silvio Santos Vem Aí possui versos populares sobre o comunicador, composta por Arquimedes Messina em 1965.
Ele prefere ler biografias e seus cantores favoritos são Júlio Iglesias e Roberto Carlos. A disciplina que mais gostava na escola era a matemática. Em 1988, Silvio Santos teve uma doença na garganta que o afastou da televisão temporariamente, causando preocupação. Suspeitou-se de câncer nas cordas vocais, mas logo foi constatado que não era grave.